Oi, 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 tudo bem? Marcelo Cury aqui para falar de raciocínio lógico matemático do concurso Soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Nessa aula, a gente vai falar de um assunto diferente, vai falar de métrica, que é um assunto que vem cair em toda a prova. Então, vamos marcar o X no lugar certo com o DNA? Vamos falar de métrica, áreas e volumes, estimativas e aplicações. O que é métrica? É a interpretação de uma medida, de um conjunto de medidas quantificáveis. São os números que representam as medidas, gente. A distância entre dois pontos, a área de uma superfície, o volume de um sólido, a capacidade de um recipiente. Isso é métrica. Primeiramente, vamos falar das áreas. Quadrado, todo mundo sabe, né? Tem quatro lados iguais. Mas é importante destacar que o quadrado não tem só quatro lados iguais. Ele tem quatro lados e quatro ângulos iguais. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque tem outra figura que tem quatro lados iguais, que é o losango. Losango também tem quatro lados iguais. Mas os quadrados, além de quatro lados iguais, tem quatro ângulos iguais. Como calcular a área de um quadrado? Pois bem, vamos lá. O quadrado, ele vai ter aqui um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui, um ângulo de 90 graus aqui. Quatro ângulos iguais de 90 graus. A área, basicamente, de todo quadrado, retângulo, enfim. As áreas, elas têm uma fórmula basicona, que você vai pegar essa base aqui, ó, e vai multiplicar por essa altura aqui, ó. Tá bom? Essa base no quadrado eu vou chamar de L. A altura também vou chamar de L. L de lado, porque os lados são iguais, né? Então, se eu multiplicar L vezes L, como é que vai ficar a área? L ao quadrado. Simples assim. Então, todo quadrado calcula a área desse jeito, lado ao quadrado. Então, se o lado é 10, 10 ao quadrado, 100. Se o lado é 5, 5 ao quadrado, 25. Ok? Área de quadrado é assim. Não tem muito o que falar. É só lado ao quadrado, acabou. Beleza? E o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, se você somar L mais L mais L mais L, dá um total de 4 L's. Ok? Então, se eu tenho um lado que é 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2 é uma coisa de 4 vezes 2, 8. E essa parte aqui que desce, ó, de fora a fora, cortando o quadrado ao meio, chama diagonal. Como calcular? Simples, é só você acompanhar o lado raiz de 2. Lado raiz de 2. Hã? Quer ver? Vamos supor que o lado é 10, né? Que esse lado aqui é 10. Então, como é que é a diagonal? Essa diagonal vai medir 10 raiz de 2. Ah, não tem que fazer essa conta, não? Não. Só colocar o raiz de 2 junto. Ah, não, esse lado aqui não é 10, não, é 2. 2 raiz de 2. Ah, aqui é 5. 5 raiz de 2. É isso. Então, só colocar a raiz de 2 que já virou a diagonal. Vamos para o segundo, retângulo. Retângulo é uma figura que tem quatro lados, não são iguais praticamente, né? Que você está vendo que tem lado maior e lado menor, mas os ângulos são iguais. Os quatro ângulos são iguais. Você tem quatro lados? Sim, mas os quatro ângulos são iguais. Os lados não. Ele tem um lado maior, que chama aqui de base, e um lado menor, que chama aqui de altura. E como calcular a área? Já falei, regra geral. É a base vezes a altura. Essa é a regra geral de calcular qualquer área. Multiplica as duas dimensões. Eu tenho uma sala retangular de 3 por 4. 3 vezes 4, 12. Tá vendo? E o perímetro? O perímetro é a soma dos quatro lados. Se o lado de cá é H, o lado de cá também é H. Então dá 2H. Se o lado de cá é B, do lado de cá também é B, 2B. Somando tudo, 2H mais 2B, você vai ter o perímetro. Então, é 3 por 4, você soma assim, 3 mais 3, 6. 4 mais 4, 8. 6 mais 8, tá aí, 14. Você já viu que dá para calcular, é só somar as laterais, né? Perímetro é isso, é a soma dos lados. Não tem que ter fórmula não, é só somar os lados, beleza? Diagonal, é só você usar o famoso teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte:
O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim, ó, se você quiser pegar aqui só esse triângulo de baixo, vamos pegar só esse de baixo, é um triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus aqui do lado, ok? Aqui tem 90 graus, ó, então triângulo retângulo. A hipotenusa é dada, ela é igual a um cateto mais o outro cateto. Então, você coloca assim, ó, D é B mais H, só que todo mundo é elevado ao quadrado. É isso. Então, se você resolver essa conta, você acha o D, né? Quadrado da hipotenusa, D ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, B2 mais H2. É isso. Agora, vamos para o triângulo. Triângulo, regra geral, nós já começamos. Regra geral é pegar base vezes altura, não é isso? Base vezes altura. Você pegando a base vezes altura, vai dar ruim aqui. Por que que vai dar ruim? Porque base vezes altura seria esse retângulo todo aqui, ó. E o triângulo, ele só pega metade do retângulo. Por isso que a gente vai calcular base vezes altura e dividir por 2. Aí fica aqui o macete. Toda vez que a figura afinar, você divide por 2. Aham! Então, é base vezes altura, dividir por 2. Beleza? Agora, é importante também dizer o seguinte, que nós podemos ter triângulo de outros formatos, né? Aquele ali é um triângulo, parece retângulo. Aqui, ó, base e a altura está aqui, ó, na vertical, tá bom? Então, sempre você vai pegar base vezes altura. A altura sempre formando ângulo de 90 graus com a base. Sempre formando um ângulo de 90 graus com a base. Esse aqui é um triângulo retângulo. Esse aqui já não é triângulo retângulo, né? Mas sempre você pega base vezes altura sempre na vertical, tá? Altura sempre na vertical, aqui, ó. Altura sempre na vertical. Vou pegar aqui o marca-texto. A altura aqui, ó, na vertical, beleza? Então, vai pegar a base vezes a altura e dividir por 2. É assim, qualquer triângulo. Agora, no caso do triângulo retângulo, que é esse aqui, ó, que tem uns 90 graus aqui, a base é um dos catetos, a altura é outro dos catetos, né? Fica mais fácil. Tudo bem? Tudo bem. Agora, vamos supor que os três lados do triângulo são iguais. É o que a gente chama de triângulo equilátero ou triângulo equiângulo. O triângulo equilátero tem uma fórmula só dele. Como que é isso? Deixa eu te explicar. O triângulo equilátero, vamos supor que, ó, é um triângulo que tem três lados iguais, tá? Por isso é equilátero, três lados iguais. Você não vai pegar a altura, você vai usar só o lado. Então, a fórmula é essa aqui que eu vou destacar para você, ó. Área lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Num primeiro momento, parece uma doideira, mas eu recomendo muito decorar essa fórmula do triângulo equilátero. Que a fórmula geral de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. Mas aqui, você vai pegar lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Repare aqui no detalhe, eu guardo assim, porque eu tenho memória ruim. Ó, eu sei que o lado vai entrar, então é lado ao quadrado, tá vendo? Ó, lado ao quadrado. Então tem esse 2, depois tem o 3, raiz de 3. E depois tem o 4, seguidinho, ó, 2, 3, 4. Você reparou aqui seguidinho? Tem o 2, tem o 3, tem o 4. 2, 3, 4. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se você decorar essa fórmula, fica mais fácil. Vamos supor que o lado desse triângulo equilátero mede 10. 10, 10, 10. Então, como é que vai ser a fórmula? 10 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Ok? Aí você pode até simplificar, porque 10 ao quadrado é 100, raiz de 3 dividido por 4. E 100 dividido por 4 dá 25, vai ficar 25 raiz de 3. Viu que legal? Vamos supor que o lado aqui é 3. 3 ao quadrado, 9, raiz de 3 dividido por 4. Ah, não, é 5. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 3 dividido por 4. Tá vendo? Então, é assim que calcular. Então, triângulo aqui, nós temos três formas de ver. Primeiro, se ele for retângulo, que a base e a altura são os catetos. Segundo, se ele não for retângulo, você pega a base vezes a altura na vertical e divide por 2, hein?
Agora, se for triângulo equilátero, 3 lados iguais, é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. É o triângulo 2, 3, 4. Beleza? Então, só prestar atenção que o negócio vai saindo, hein? Ah, depois tem que dar a pausa, anotar no caderninho, né? Para a gente ir decorando. Trapézio. O trapézio é como se fosse um triângulo interrompido, né? Porque se você pensar bem, ó, se você continuasse aqui, daria uma pontinha aqui, que é o triângulo interrompido, ó, tá vendo? Esse é o trapézio. Então, o trapézio, ele na verdade, ele tem duas bases. Ele tem a base maior, que chamei de B maiúsculo, e a base menor, que chamei de B minúsculo. A base de cima e a base de baixo. Tanto esse aqui, que a gente chama de isósceles, porque ele tem essas duas descidas aqui iguais, quanto esse aqui, que eu chamo de retângulo, porque aqui ó, tem um ângulo de 90 graus. Ok? Aqui tem um ângulo de 90 graus, então esse aqui é um triângulo retângulo. Não, triângulo não. Trapézio retângulo. Ah, agora sim. Base maior, base menor. Bom, aqui você vai imitar a fórmula do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Sim, porque parece um triângulo, né? Se continuasse assim, ó, fecharia o triângulo, né? Se continuasse assim, fecharia o triângulo. Repare, então você vai pegar o quê? É base vezes altura dividido por 2. Só tem um problema, eu tenho duas bases, a base de baixo e a base de cima. Então eu somo as bases. Base maior mais base menor. A soma das bases vezes a altura dividido por 2. Você viu que é quase igual ao triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Só que você não tem uma base só, você tem duas. Então, você soma das bases vezes a altura dividido por 2. É assim calcular a área do trapézio. Você pega essa base maior mais essa base menor vezes a altura e no final divide por 2. É isso. Soma as bases vezes a altura dividido por 2. Quase igual ao triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. Só que é a soma das bases, já que tem a base em cima e a base embaixo. Beleza? Losango é uma figura que você não usa o lado para calcular a área. O losango ele tem 4 lados iguais, mas os ângulos não são iguais. Esse ângulo aqui é maior, esse ângulo aqui é menor, tá vendo? Então, eu tenho aqui uma diagonal menor, eu tenho aqui uma diagonal maior. Como é que eu vou calcular a área do losango? Você vai multiplicar as diagonais. Diagonal maior vezes diagonal menor. E dividir por 2. Só lembrar do macetão que eu disse. Toda vez que afinar, né, como ele afina, você divide por 2, tá bom? Triângulo, trapézio, ó, o losango, tudo que afina, você divide por 2. É um macete para você não esquecer de dividir por 2, tá bom? Então, losango eu não vou usar lado, vou usar as diagonais. Você vai pegar essa diagonal aqui na vertical, vezes essa diagonal aqui na horizontal e dividir por 2. É isso, losango. Paralelograma. O que é isso? O paralelogramo, ele tem lados iguais 2 a 2. Esse é B, esse também é B. Aí você tem esse outro lado aqui igual a esse, por isso paralelogramo. Esse lado aqui é paralelo a esse lado aqui é paralelo a esse. Mas por incrível que pareça, como que você calcula a área? Base vezes altura, porque ele não afina, ele entorta, né? Mas afinar que é bom, ele não afina não, tá? Então como é que calcula a área do paralelogramo? Base vezes altura. Só isso. Paralelograma, base vezes altura. Acabou. Base vezes altura. Não tem muito o que conversar. E para terminar as áreas, nós vamos falar do círculo. O círculo você tem que decorar a fórmula da área, PR2. PR2, onde R é o raio da circunferência. E π é aquele famoso π, a constante, que é 3,1415, e aí vai. A gente costuma usar o π 3,14, que é arredondado, né? Porque o π é um número irracional. Ele é uma dízima não
periódica. Tudo bem? Então, como é que calcula a área desse disco aqui? Como é que calcula essa área? πr2, onde raio é exatamente o que? A distância que tem do meio até a borda. Cuidado! É muito comum o cara te dar lá na prova diâmetro. Aí você tem que pegar e dividir por 2, porque o diâmetro é essa medida toda aqui, ó, de fora a fora. De fora a fora é o diâmetro. O raio, então, é o diâmetro dividido por 2. Você tem que tomar muito cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque no dia a dia da gente, a gente usa muito diâmetro. Aí eu vou comprar um tubo de 100 milímetros. 100 milímetros é essa medida de fora a fora, que dá 10 centímetros do tubo, tá? A gente fala é o diâmetro. Na hora de calcular, a gente usa o raio, mas na hora de comprar as coisas, aí eu vou colocar uma ferragem de meia polegada. Meia polegada é o diâmetro, tá? Então, no dia a dia, a gente fala diâmetro. Só que, na hora do cálculo, a gente tem que usar o quê? A gente tem que usar o raio. Então, toma cuidado, tá? Se der o diâmetro, você pega metade. Beleza? Então, é só lembrar que raio é da metade para lá. E diâmetro é de fora a fora, ó. Diâmetro é isso tudo aqui, ó, de fora a fora. Tá? Toma cuidado. Por isso que o raio é metade. E o comprimento da circunferência? Que é isso? Comprimento da circunferência é como se eu, ó, vou partir aqui e vou esticar esse arame e vou fazer essa medida de todo o contorno. Isso é o comprimento da circunferência. É só mudar o 2 de lugar. O 2 que está aqui, ó, vai para frente. Então, olha aqui, 2πr. Então, tá. A área é πr2. E o comprimento da circunferência, 2πr. Ai, tem que decorar isso? Tem, gente. Tem. Mas quem já não sabe isso, né? Do dia a dia você usa muito. Vamos supor que você tenha que calcular a área de uma praça, você precisa fazer algum cálculo com círculo, da forma de bolo, πr2 a área. E o comprimento da circunferência, 2πr. Ok? Outras áreas que não tem fórmula, você vai ter que dividir. Como assim? Olha esse exemplo aqui. Eu tenho aqui um retângulo. E aqui, ó, de cabeça para baixo, eu tenho um trapézio. Você está vendo? Então, se eu calcular a área desse retângulo e depois a área desse trapézio, só somar que você tem, então, as duas. Beleza? Então, se calcular a área do retângulo, base vezes altura, a área do trapézio, soma das bases vezes altura dividido por 2, somou, tem tudo. Vamos pegar uma coisa prática, então, tipo uma questão que caiu na prova em 2023. Essa questão lá na prova, ela acabou sendo anulada. Por quê? Porque não explicaram direitinho a figura. Não é porque parece um retângulo que é um retângulo. Tem que explicar que é um retângulo, ok? Não é que parece que é meia circunferência que é meia circunferência. Tem que explicar. Se no enunciado o cara não te explicar direito as coisas, a gente entra com recurso para poder anular. Foi o que aconteceu, ok? Olha aqui. Sabes que no retângulo, eu mudei o enunciado um pouquinho para não ficar anulável, tudo bem? Vem comigo. Saber que no retângulo abaixo, nós temos aqui um retângulo, ó, 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 ó. Esse retângulo é essa parte aqui, ó, no retângulo abaixo. Agora sim, tá vendo? As distâncias BC e BD são 3 e 4. Então, vamos escrever. BC vai do B até o C. Mede 3. Tem que ser na ordem, né? Porque ele falou BC primeiro, então é 3. E o BD mede 4. BD é a distância do B até o D, mede 4. Como mede 4, já vou dividir. 2 vai até o A, mais 2 até o D, total 4. Tudo bem? Essa distância toda é 4.
só para a gente poder se organizar. Ele descreve, né? Então você tem que ir entendendo e colocando lá no desenho as medidas. Tudo bem? Já que ele não colocou as medidas. AD é o raio da semicircunferência, né? Que é 2. Esse AD, essa aqui, ó, do A até D, é o raio da semicircunferência de centro em A. Determine o valor da área mais escura e assinale a alternativa correta. Considere π igual a 3. Normalmente, a gente coloca o π igual a 3,14, mas aqui na prova, eles falaram para usar π igual a 3, a gente usa o π igual a 3. Beleza? Antes de mais nada, aqui no retângulo, como é que eu calculo a área? É base vezes altura, né? Então, eu vou calcular a área 1. A área 1 é essa área escurecida aqui, ó, dentro do retângulo, tá? Que é metade do retângulo, você tá notando? Então, eu vou ter que calcular a área do retângulo e dividir por 2. Eu quero só esse triângulo. Então, vem comigo. A área 1 é base, 4. Altura, 3. E vou dividir por 2, porque, na verdade, eu só quero esse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Eu só quero esse triângulo. Então, eu não vou... Essa é a área 1. Eu não vou calcular do retângulo todo, só esse triângulo. Base vezes altura, dividir por 2. 4 vezes 3, dividir por 2. 4 vezes 3, 12. Dividir por 2, 6. Pronto, a área 1 é 6. Já achei. Agora eu vou calcular a área 2, que quem não percebeu é metade da metade de uma circunferência. Você está vendo isso aqui? Essa área aqui, ó, é a metade da metade de uma circunferência. Então, se eu calcular a área da circunferência, a área 2 é πr2. πr2, π é 3. R é 2 ao quadrado. Já vou colocar direto aqui, tá? πr2. Dividido por 4. Hã? Sim, senhor, dividido por 4. Por que eu dividi por 4? Porque eu quero metade da circunferência. Né? Se você pegar a circunferência toda e dividir por 2, tem metade. Se eu dividir por 2 de novo, eu tenho 1/4, que é o que eu quero. Eu só quero essa parte aqui da circunferência. Tem que dividir por 4. Ó, 2 ao quadrado é 4. Você viu que embaixo também tem 4? Então, de imediato, eu vou simplificar 2 ao quadrado, que é 4, com 4. Sobra o quê? 3. Então, a área 1 aqui, ó, é 6. A área 2 é 3. 6 mais 3, 9. Tcharam! Você está vendo, então? Aqui, ó, eu coloquei bonitinho os cálculos, só para não ficar esse rabisco todo, tá, gente? Porque fica feio, né, esse rabisco todo. Agora, mas você está apagando. Gente, a aula é gravada, você pode voltar, você pode dar pausa. Você fique à vontade, tá? Então aí, é só que na hora de calcular aqui, eu coloquei primeiro a área 1, que é PR2, dividido por 4. Por que dividir por 4? Porque eu quero 1/4 da circunferência, né? E a área 2 é base vezes altura dividido por 2, que eu quero só metade do retângulo. Tá aí, tá feito todo o cálculo direitinho. É só uma questão de organização, ok? Uma pena, essa questão foi anulada porque não descreveram bem que ali era um retângulo, que ali era metade de uma circunferência. Esse enunciado aqui está bem descrito, tá? Porque eu tive que mudar um pouquinho. Beleza? Então, questão bacana, né? De cálculo de área. Simplesmente isso, um cálculo de área. Tá bom? Vamos para os volumes? Então, vamos para os volumes. Um cubo. O cubo ele tem 6 faces e 12 arestas iguais. Vixe, o que é isso? Pensa num cubo igual um dadinho, uma caixinha, né? Onde eu tenho a face da frente, a face do lado, a face de cima. Eu tenho a de trás, está lá atrás. Eu tenho a do outro lado e tenho a de baixo. Então, eu tenho um total de 6 faces, igual um dado, né? Que tem 6 lados. E o cubo, ele tem todas as arestas iguais. Para quem não sabe, aresta é essa reta que liga as faces, tá? Cada retinha dessa é uma aresta. No desenho não parece porque está em perspectiva, mas todas elas são iguais, tá?
Se essa aresta aqui é 3, essa aqui também é 3, essa aqui também é 3. Todas as medidas são iguais. Essa é a característica de um cubo. Beleza? Bem, vamos então agora ao segundo volume. Paralelepípedo. Tem 6 faces iguais, 2 a 2. O cubo, ele tem 6 faces, mas iguais, porque todas as faces são iguais, né? Todas as arestas são iguais, ok? Tudo bem. Agora, no caso do cubo, como é que você calcula o volume? Do mesmo jeito que você vai calcular aqui, tá ok? O volume de um cubo, ele é do mesmo jeito que o volume do paralelepípedo. Então, já vamos falar dos dois de uma vez. A vezes B vezes C. Então, comprimento vezes largura vezes altura. No caso do cubo, aqui é A, como são todas as medidas iguais, seria A vezes A vezes A. Então, no caso do cubo, o volume é A vezes A, que é a aresta ao cubo, por isso que ele chama cubo. Tudo bem? Então, é isso. O volume de um cubo, ele vai ser sempre o quê? A aresta elevado ao cubo. Pronto. Então, se você pegar uma medida e elevar ao cubo, você já tem o volume do cubo. Aqui não tem jeito. Aqui são diferentes. Você pega A vezes B vezes C. É só multiplicar os três. Volume A vezes B vezes C. Tudo bem? No caso de um cubo, a face da frente, né? No caso de um cubo, fazer tudo paralelo para a gente já ganhar tempo, tá, gente? No caso de um cubo, aqui é A, aqui também é A. Estou falando pegando só a face da frente, tá? Que aqui seria, vamos supor assim, né? Lá para trás, tudo bem? Agora, se eu pegar só a face da frente, como é que eu calculo a área dessa superfície? É só pegar A vezes A, que é a aresta ao quadrado. Então, a área lateral de um cubo seria o quê? Essas rodeando aqui, ó, as 4 faces laterais, 4 vezes a aresta ao quadrado. E a aresta, no caso aqui, gente, é essa retinha, né, que emenda as faces, tudo bem? Agora, a área total do cubo. A área total do cubo. O cubo não tem 6 faces iguais? Seria 6 a 2. Tá bom? Então, se eu precisar da área lateral, a área lateral tem que pegar essa área aqui, ó, que é, no caso seria AVC, que essa medida aqui do lado é C, tá vendo? Que é a mesma dessa aqui. AVC vezes 2, porque do lado de cá também tem. Aqui seria BVC vezes 2, que do lado de cá aqui também tem outra, né? E em cima seria A vezes B vezes 2. Só você ir combinando, né, ó. AB, AC, BC. Somou, multiplica tudo por 2. E seria a área da superfície total, no caso do paralelepípedo. Ok? Paralelepípedo, quando tem todas as arestas iguais, vira cubo. Tá joia? Então, gente, não tem erro. Como assim não tem erro? Quando eu precisar volume de qualquer sólido, é só você multiplicar as 3 dimensões. Então, qualquer sólido, você multiplicando as 3 dimensões, você com certeza vai ter o volume. Como assim? Assim como a área, você multiplica as 2 dimensões, no volume você multiplica as 3 dimensões. Fiz uma limpeza aqui para a gente poder falar de novo. Presta atenção. Se eu quero volume, então é só pegar comprimento A vezes largura B vezes altura C. Ok? Se eu quiser a área da superfície, a área da superfície seria, ó, eu pegar então essa superfície de cima, que tem medidas A e B. Então, A vezes B. Ok? Essa superfície da frente, que tem medidas A e C. Então, A vezes C.
Tá aqui, ó. A vezes B, A vezes C, tá vendo? AB mais AC mais BC, que é essa medida aqui do lado, ó. Você somou isso tudo, multiplica por 2, porque aqui são só 3 faces, as outras 3 são iguais. Beleza? Agora, se eu precisar de calcular diagonal, que eu acho muito difícil cair diagonal na prova, mas se precisar, diagonal seria algo do tipo assim, ó, alguma coisa saindo, né? Lá de cima, atravessando por dentro aqui. Usa mais ou menos o teorema de Pitágoras, né? Que a diagonal é igual a A2 mais B2, igual no retângulo, mais C2. Pronto, é isso. Tá joia? No caso do cubo, a diagonal, estava lá, eu passei já a página, mas tá lá, só você dá uma pausa na filmagem. A diagonal do cubo vai ser a aresta raiz de 3, a diagonal do cubo. Mas diagonal é menos importante. Mais importante é você visualizar volume e área de superfície. Tá ok? Muito mais importante. Não tem que decorar, né? Você vai fazendo igual eu fiz aí, tá? Que dá certinho. Cilindro. O cilindro é roliço, tipo uma lata de óleo, uma lata de mastomate, né? Ele é roliço, tipo um tubo, tá bom? Como que eu calculo o volume de um cilindro? Você tem que pensar que o cilindro ele tem uma base aqui que é um círculo. Então, o cálculo de todo o volume pode ser feito assim. Você pega essa área da base aqui e multiplica pela altura. Só isso. Juro por Deus, você pega a área da base e multiplica pela altura. A gente acabou de falar que a área do círculo é PR2, lembra? Então, a área da base aqui do círculo vai ser PR2, ó. PR2. E multiplica pela altura. Então, qual que é o volume? PR2H. Pronto. Não tem que ficar decorando mais coisa, não, gente. É só fazer a base vezes a altura. Base vezes a altura. Só isso. Como se tivesse assim, um aquário em forma de tambor transparente, aí você vai jogando água. Primeiro preenche o que? O fundo, né? Preenche o fundo. Depois vai subindo. Então, você pega a área da base vezes a altura. É isso. A ideia é essa, tá? A área da base vezes a altura. Agora, se eu precisar da área lateral, essa área em volta aqui do cilindro. Bom, se você pegar uma tesoura e cortar aqui e abrir, vai dar um retângulo. Ok? Porque aí, se você enrolar, vira um canudo, né? É essa a ideia da área lateral. Então, você vai pegar o comprimento da circunferência aqui, que é 2πr, e multiplicar pela altura. Então, a área lateral é 2πrh. Só mudar o 2 de lugar, você viu? Só mudar o 2 de lugar. PR2H, que é o volume, 2πrh, que é a área lateral. Beleza? A área da superfície é só você pegar a área lateral, que é 2πrh, mais 2πr2. Por quê? Porque a área do fundo é PR2. Em cima tem outra igual. Em cima aqui, ó, tem outra área igual. Então vai ser 2πr2, que é duas tampas. A tampa de baixo e a tampa de cima. A área da superfície total seria isso. Lateral é 2πrh. Agora, total, que é lateral mais a tampa de cima e a tampa de baixo. 2πr2 mais 2πrh. Ok? Então, você está vendo que, apesar de ser mais chatinho, dá para a gente trabalhar assim. Tem que decorar? Tem que decorar. Mas a gente já fez isso. Quando a gente fez o curso regular, a gente pode fazer de novo. Cone. O cone é um cilindro que afinou. O cilindro vai retinho, né? O cilindro vai retinho. O cone, ó, afina. Então, você vai usar a mesma fórmula do volume do cilindro. Só que aí você divide por 3. Aqui fica o macete. Lá na área, quando afina, divide por 2. Aqui no volume, quando afina, se divide por 3, porque são 3 dimensões. Tá bom? Então, como é que é o volume de um cone? O volume todo lá do cone. É PR2H, que é o mesmo volume do cilindro,
dividido por 3. Isso significa o quê? Que todo cilindro tem o triplo do volume do cone. Ou todo cone tem 1/3 do volume do cilindro. Se você pegar dois reservatórios com a mesma base, a mesma altura, se um for cilindro, o outro for cone, o cilindro tem triplo do volume do cone, porque o cone afina, né? Então tem 1/3 do cilindro do 1/3 do volume do cilindro. Beleza? É isso. Agora, se eu precisar da área lateral aqui, ó, essa área em volta. Se eu precisar dessa área em volta, vai ser πRG, onde G é essa medida que desce aqui, ó, tipo a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Tudo bem? πRG que vai ser. πRG. A área da superfície, então, vai ser esse πRG mais PR2, que é a área da base de baixo. Só tem uma base, né? Da PR2. Ok? Se precisar da superfície toda. Então, se precisar da área lateral, em volta, PRG. Se eu precisar da área toda, é o PRG mais o fundo, que é PR2. Pirâmide. A pirâmide é também o seguinte, se você pegar assim um prisma, né, que é um paralelepípedo, e afinar, vira uma pirâmide. Então, você vai pegar a mesma ideia. Você vai calcular a área da base, essa área aqui, ó, da base. No caso aqui, se a base é um quadrado, lado ao quadrado. Se a base é um retângulo, base vezes altura. Se a base é um triângulo, base vezes altura dividido por 2, tá? Você vai calcular a área que for, porque a pirâmide pode ter a base quadrada, a base retangular, a base pode ser um losango, a base pode ser... pode ser qualquer coisa a base, menos um círculo, que senão vira cilindro. Tudo bem? Então, como é que calcula? Você vai pegar a área da base e multiplicar pela altura. Basicamente é isso, a área da base vezes a altura. E divide por 3 porque afina. O que eu falei? Toda vez que afina, divide por 3. E se eu precisar da área lateral? Só você pensar que a área lateral é um triângulo. Então, é só calcular a base vezes a altura dividido por 2. E se eu precisar, então, da área da superfície? São, aqui no caso, 4 laterais, mais a base do fundo, que é um quadrado. Ok? Tem que usar, não precisa fórmula. Você vai desenvolvendo do jeito que dá. Esfera. Juro que é a última, viu? Eu sei que aqui eu estou falando um pouquinho mais rápido, mas eu estou contando que você depois vai assistir essa aula de novo, pausando. Você pausa, vai fazendo anotação, pausa, vai anotando e vai decorando. Tudo bem? Esfera é uma bola, né? É uma bola de raio R. Como é que calcula o volume da esfera? Que eu não tenho como te ajudar com macete. É 4πr3 dividido por 3. 4πr3 dividido por 3. Esse é o volume, tá? Volume é isso. 4πr3 dividido por 3. Então, calculou 4πr3 dividido por 3, você tem o volume que ocupa aqui dentro dessa esfera. Tá bom? Então, é 4πr3 dividido por 3. Lembra que divide por 3, porque a pessoa pode confundir o 4 em cima ou o 4 embaixo. Aí você pensa, sempre que afina, divide por 3. Então, não é bem afinar, mas a esfera ela meio que afina um pouco assim em cima, né? Então, como ela meio que afina assim em cima, você pode dizer que é dividir por 3, tá vendo? Então, isso aí ajuda um pouquinho. E a área da superfície, a área só em volta da esfera, é 4πr2. Aí não divide por nada. 4πr2. A área da superfície. Ah, isso é uma bola de futebol. Qual que é a área de couro que eu vou gastar para cobrir? 4πr2. E lembra que se der o diâmetro, você divide por 2, porque eu quero é o raio. Combinado? Exemplo 1. Um caminhão-pipa com tanque em formato de cilindro reto, com raio de 2 metros e altura de 12 metros, foi contratado para levar água para a cidade do interior mineiro com 11 mil habitantes. Estima-se que uma pessoa consome, em média, 200 litros de água por dia. Considere, π igual a 3, para garantir o mínimo de água necessário para cada cidadão, o número de caminhões necessário por dia é, antes de mais nada, o raio
do caminhão é 2 metros, tá? O raio do tanque. A altura, 12 metros, está no texto. O volume é PR2H. Então, π é 3,14, R é 2 ao quadrado, H que é 12. Fazendo a conta, o volume é 150,72 metros cúbicos. Gente, guarda aí uma dica, para você nunca esquecer, pode te ajudar muito na prova. 1 metro cúbico são 1.000 litros. 1 metro cúbico, 1.000 litros. Guarda isso para a vida. Então, olha só, você vai multiplicar por 1.000, eu tenho que ter 150.720 litros que cabe dentro do caminhão pipa. Consumo por habitante é 200 litros. São 11.000 habitantes. Então, 200 vezes 11.000 dá 2.200 litros. Bem claro, né? Cada habitante consome 200, são 11.000 habitantes, está tudo no texto. 200 vezes 11.000, 2.200.000 litros que vai precisar. Ora, o caminhão, ele cabe só 150.720 litros. Se você dividir 2.200.000, que é o que precisa, por 150.720, que é o que cabe em cada caminhão, você vai precisar de 14,6 caminhões. Ou seja, vai ser 15 viagens. Ok? 15 viagens e estamos conversados. Deu trabalho? Deu. Você teve que calcular o volume, porque tem um contexto, né? Depois você calculou o consumo total, depois você dividiu para ver quantos caminhões que vai precisar para abastecer essa cidade. Tudo bem? Vê com mais calma, pausando. Aqui já está tudo prontinho para você, ok? Eu sei, a gente, né, vai um pouquinho rápido aqui só para ganhar o tempo, mas de qualquer forma, não se esqueça que você pode dar sua pausa. Essa caiu em 2023. Prova de soldado da Polícia Militar. Marque a alternativa correta. Uma esfera de raio 3 metros é colocada dentro de um cilindro preenchido de óleo, de mesmo raio e altura, 5 metros. Sabendo que o espaço não ocupado pela esfera continua preenchido com óleo, calcule esse volume remanescente. Aqui, se você olhar na prova original, você vai ver que o texto está um pouquinho diferente. Eu tive que adaptar. Por quê? Anular essa questão também. Por quê? Estava mal explicada. Aqui a gente explicou um pouquinho melhor para poder conseguir fazer sem problema, né? Vamos calcular o volume do cilindro e vamos subtrair o volume da esfera. Como assim? Uai, a ideia é que você tem, né? Você tem o cilindro e a esfera. Como assim? O cilindro é tipo o tambor, o recipiente, né? A vasilha, a vasilha. A esfera está entrando lá dentro. E eu quero saber o volume remanescente, o que fica por fora. Nesse caso, eu tinha, né, um cilindro cheio, enfiei a esfera, derramou. Que volume que ficou fora da esfera? É essa a ideia, tá? Então, nós vamos calcular o volume do cilindro primeiro. Volume do cilindro, PR2H. Igual do caminhão, PR2H. Π, 3,14. Raio é 3 ao quadrado, vezes 5. Ok? Peguei os dados lá. A conta do volume do cilindro deu isso aqui, ó, que 3,14 vezes 9 vezes 5. Deu 141,30 metros cúbicos. Agora eu vou pegar o volume da esfera. Lembra da fórmula? 4πr3 dividido por 3. Então vai ficar 4 vezes 3,14 vezes 3 ao cubo. Dividido por 3. Tá. Fazendo a conta deu 113,04. Então, ó, o cilindro todo tinha 141,30 metros cúbicos. O volume da esfera que entrou e expulsou o cara de líquido foi isso aqui, ó, o que está lá ocupando o lugar que antes tinha líquido, agora não tem mais. Então, o volume remanescente vai ser quanto? É o volume do cilindro menos o volume da esfera. Só você subtrair. Vai dar 28,26.
Só marcar lá na opção correta. Não é isso? Qual que é a opção correta? Letra A. Tá vendo? Então o cara deu o raio, né, da esfera, é mesmo raio cilindro, a altura do cilindro 5 metros, π 3,14, tá tudo aí no enunciado, tá? Não tem como dar ruim não, dá certinho, ok? Exemplo 3, não podia deixar de dar, caiu na prova de 2024, tá? Só para a gente terminar. As dimensões A, B e C de um paralelepípedo retângulo estão em progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Seria 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 5, 7, ou seja, vai aumentando sempre do mesmo tanto, é a mesma razão. Tudo bem? A soma dessas medidas é 30. Quer dizer, eu não sei quais são as medidas, né, do paralelepípedo, mas a soma tem que dar 30. E a área total tem que dar 592. Está vendo? Área total, que tem que ir fazendo as contas, né, em volta. Então, o volume desse paralelepípedo em centímetros é igual a... Ó, aqui eu tenho uma ideia. Pega o paralelepípedo, tá vendo? Eu não sei quais são as medidas, mas estou chamando de A, B e C. O volume total seria ABC. Lembra que eu falei de vocês volume total agora mesmo? Volume total seria AC mais AB mais BC. Você vai combinando as medidas e depois, no final, você multiplica isso por 2. É assim que é a área total, tá? A área total. Ele falou que a área total é 592. Quer dizer, isso aqui tem que dar 592. É isso. Isso aqui é assim. 592. Se eu for montar a equação aqui, eu fico doidinho, gente. Doidinho, doidinho de tudo. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu tenho uma ideia. Qual que é a ideia que eu tive? Você elaborar na prova, já que é a prova de múltipla escolha. Eu vou chamar o A de x menos r, o B de x e o C de x mais r. Hein? Presta atenção, por favor. O B eu estou chamando de x, que é a medida do meio. Então, na progressão aritmética, né, você teria que ter aqui, ó, o C é x mais r, x mais uma razão. E o A, eu vou colocar o x menos r, tá vendo? Então, eu pego a medida do meio e chamo de x. Aí vai ter uma razão para cima, outra razão para baixo. Tá joia? Ele disse que a soma das medidas tem que dar 30. Então, eu vou somar, ó, x menos r mais x mais r. Vou somar. X menos r mais x mais r. Isso tem que dar 30. Repare que se eu tiver menos r mais r, eu já elimino. Aí vai ficar só x mais x, 3x tem que ser igual a 30. Quanto que é o x? 10. Ahá! Se o x é 10, olha como ficou mais simples. O x é 10, minha gente. Então, ó, para você ver, presta atenção aqui, ó, x é 10, né? Eu chamei o b de x. X é 10. Então, aqui, ó, vou fazer aqui, ó, o x é 10, então o b é igual a 10. Aqui, ó, é 10 menos a razão, e aqui é 10 mais a razão. Tudo bem? É isso. A ideia é essa. Então, eu não sei quanto que é a razão, mas eu vou tentar razão igual a 1. Por quê? Porque eu não quero montar equação, não quero ficar doido da cabeça. Faz de conta que a razão é 1. Tá ok? Eu acabei de falar que aqui, ó, é 10. Aqui seria 10 menos a razão. Aqui seria 10
mais a razão. De modo que, né, um tira da razão, o outro põe a razão. Se a razão é 1, o B é 10, ó. 10 menos 1, 9. 10 mais 1, 11. E vou fazer o cálculo da área, combinando, multiplicando as coisas, ó. A vezes B, depois A vezes C. Então, é 9 vezes 10, 9 vezes 11. E depois 10 vezes 11. Fazendo as contas, deu 598. Deu ruim, porque não era isso que tinha que dar 592. Tá ok? Aí eu vou fazer o R igual a 2 agora. Como é igual a 2? Uai, aqui ó, aqui é 10, né? O do B é 10. 10 menos 2, 8. 10 mais 2, 12. Tá vendo? Eu estou usando a razão 2, que aí fica uma progressão aritmética, 8, 10, 12, andando de 2 em 2. Aqui, ó, eu vou multiplicando. 8 vezes 10, 80, 8 vezes 12, aí vai. 10 vezes 12, tá vendo? Fazendo as contas, né, vai dar o quê? Isso aqui deu 296. Vezes 2, 592. Deu. Então, a razão é 2. Qual que é o volume, então? Uai, se a razão é 2, aqui é 8, aqui é, né, vamos falar, essa medida aqui é 8, essa medida aqui é 10 e a subidinha é 12. Então, o volume é só multiplicar os três. 8 vezes 10 vezes 12, 960. Foi puxada essa questão? Demais, tanto é que eu usei um atalho aqui, que é experimentar a razão, usando o conceito de progressão aritmética, que ainda não trabalhamos aqui nesse curso, mas tem essa aula de progressão aritmética. Você pode, depois de assistir, voltar aqui para poder entender melhor. Tá bom? Olha só então. A gente vai marcar a resposta letra C. Pronto. Vamos ficar por aqui, que a aula já está ficando muito longa, mas a gente viu todo o item, envolvendo áreas e volumes. Foi meio corrido? Foi, mas estou contando que você pode dar pausa, você pode voltar, né? Você pode ver de novo, para você poder desenvolver bem seu raciocínio. Tá bom? Muito, muito obrigado pela participação e atenção. A gente se vê no próximo tópico. Até lá!